Olá, produtores, produtoras, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, eu sou engenheira agrônoma, especialista em lucratividade com a cultura da soja. Eu ajudo produtores rurais a terem uma lucratividade de 3 safras em apenas uma, dentro das propriedades com que eles já possuem ali. E hoje nós vamos falar sobre um fator que é a busca constante de todo produtor de soja, que é a produtividade. E quando nós falamos em produtividade, nós estamos nos remetendo à produção por hectare, ou seja, quanto que nós conseguimos produzir em uma determinada área utilizando métodos de melhorias constantes ali naquela área para tentar sempre aumentar essa produtividade. E é interessante que essa busca pela produtividade pode estar atrelada ao conceito de qualidade. Por que isso? Porque a qualidade, ela vem dentro de parâmetros de maior eficiência na nossa produção. E se nós formos pegar lá o conceito de eficiência, nos diz que eficiência nada mais é do que conseguir o melhor rendimento possível com o menor número de erros dentro do processo. E a gente sabe que esses erros muitas vezes não estão sob nosso controle. Então nós temos dois fatores ali. Os fatores que podem ser controlados e minimizados por nós, e os fatores que nós não temos nenhum controle, mas que, se nós trabalharmos de maneira correta e mais eficiente, a gente consegue, inclusive, minimizar esses fatores dentro da nossa produção. Como assim, Thaís? Então, vamos lá. Vamos começar falando dos fatores que nós não controlamos. Clima, pluviosidade, tudo que é dependente da natureza, né? Muitos desses fatores a gente não consegue controlar. Por quê? Vai depender muito da região em que estamos inseridos, da época. Hoje, um dos maiores problemas que os agricultores enfrentam é com relação à seca. E isso é bem aparente, né, em todas as regiões do nosso país. Então, a grande reclamação dos produtores é: a seca está muito grande aqui na minha região, eu não tenho conseguido minimizar esse fator aqui na minha propriedade. Como que a gente pode trabalhar para reduzir os efeitos da seca na minha propriedade? A gente vai trabalhar com a construção de fertilidade do solo. Se a gente tem um maior teor de matéria orgânica ali no nosso solo, uma palhada mais espessa ali na superfície, a gente consegue reter um pouco mais de umidade no nosso sistema. Se a gente trabalha com o aprofundamento de raízes da nossa cultura, a gente consegue pegar a água que está disponível nas camadas mais profundas do nosso solo. E com isso a gente acaba que reduz, né, os efeitos da seca na cultura da soja. E eu falo que a soja ela é uma cultura muito sensível, né? Então, se a gente está com o solo muito exposto e a gente semeia a nossa soja ali, até mesmo o estágio inicial da nossa cultura, né, quando ela está com somente as folhas cotiledonares ali, ela vai sentir demais. Porque vem o sol, né, aquece o solo, se esse solo estiver exposto, ela vai aquecer o solo e vai levantar aquele calor ali na nossa planta. Então ela vai transpirar mais, ela vai sentir um estresse maior naquele momento ali. Então é necessário a gente trabalhar esse aspecto para que a gente possa minimizar os efeitos da seca dentro dos nossos campos de produção. Ah, Thaís, e com relação à pluviosidade? Hoje nós temos os sistemas de irrigação, mas eu não tenho dinheiro para investir num sistema de irrigação. O que eu faço? Adequa o período, né? É necessário a gente estudar a nossa região de uma forma individual, porque aí a gente consegue
adequar o período certo de plantio para que pegue uma boa chuva e que lá na colheita a gente não tenha interferência de chuvas. Então é dessa forma que a gente trabalha com os fatores que nós não controlamos. É tentando minimizar ao máximo esses fatores de forma a reduzir os danos que podem sofrer lá no campo, que a planta pode vir a sofrer lá no campo. E o segundo aspecto são fatores que nós podemos controlar e com isso minimizar os erros de forma a ter o maior rendimento com o menor número de erros possível dentro do nosso processo. Sobre o que eu estou falando? Controle de pragas e doenças, maior eficiência nas operações, que a gente vai trabalhar no treinamento dos nossos operadores para que nós não precisemos repetir as nossas ações. É muito comum hoje, né, a aplicação do sistema 5S dentro do sistema de produção ali no campo. O que é o sistema 5S? Nunca ouvi falar, Thaís. E o sistema 5S, senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Com relação a esse sistema 5S, que nós vamos trabalhar com qualidade. Por que isso? Olha, se as minhas máquinas estão limpas, significa que eu não vou ter contaminação genética ali nas minhas máquinas. Se eu tenho uma organização com relação ao processo, eu vou trabalhar dentro do calendário, trabalhar com o manejo correto nas horas certas, porque não adianta nada eu entrar com controle de percevejo na época que não tem percevejo, gente. De que vai adiantar eu entrar ali na minha área com os tratos culturais se não serão responsivos? E por que eu falo de organização também? Porque uma das partes mais importantes do processo é a gestão. Se nós não tivermos controle dos gastos, dos custos, a gente vai ter muito erro lá no campo e muito dispêndio financeiro. Então é necessário sim trabalhar com o sistema 5S dentro da nossa produção de soja para que nós tenhamos resultados positivos. E isso vai refletir diretamente na nossa produtividade. Uma vez que nós estamos trabalhando com o máximo de eficiência, nós teremos o máximo de rendimento também. Se a gente trabalha com uma adubação adequada na nossa área, com uma nutrição que vai trazer um melhor enchimento dos grãos ali, ao final eu vou precisar de menos sementes para render 60 quilos. Concordam comigo? Porque o grão ele vai ficar mais pesado. A nossa semente ela vai ficar mais pesada com uma qualidade fisiológica superior. E é isso que a gente tem que buscar. Então é interessante a gente pensar que quando nós trabalhamos pensando em ajustar os fatores que nós não controlamos para minimizar os erros e os fatores que nós controlamos para evitar esses erros, nós conseguimos trabalhar com alta qualidade dentro do nosso processo produtivo. E é interessante, deixa eu só fazer uma analogia para vocês entenderem. Quando a gente trabalha com pesquisa, né, se a gente vai estudar um determinado fator, nós precisamos controlar os demais para que a gente tenha um resultado real daquele fator que eu estou querendo testar. Então, por exemplo, eu quero testar a resistência à seca ali no meu experimento. Então, eu não posso ter interferência da irrigação. Eu vou trabalhar para minimizar erros com relação à irrigação do meu experimento. Então, da mesma forma, a gente tem que trabalhar lá no campo, né? Tentando aliar o conceito de qualidade nos nossos processos. E isso vai refletir diretamente na nossa produtividade. E como que a gente consegue, então,
falar assim, olha, eu quero mesmo aumentar minha produtividade e trabalhar com qualidade nos meus processos. Como que eu consigo isso? Traçando metas. Nada na nossa vida vem sem que a gente possa visualizar o nosso objetivo final, a nossa meta final. Então, se a sua meta é aumentar a produtividade, aplicando os conceitos de qualidade dentro da sua produção, você tem que visualizar. Hoje eu estou com 50 sacas por hectare, mas eu quero chegar a 90. Então, quais que são os pontos que eu devo traçar ali para eu conseguir os 90? As 90 sacas por hectare. Olha, eu tô com 90, mas eu pretendo produzir, chegar a 100. O que eu tenho que fazer? Olha, Thaís, eu tenho algumas áreas na minha fazenda e o que eu consigo ver? Que tem área que eu consigo alcançar a produtividade de 90. Tem área que eu não tô conseguindo, mas eu faço o mesmo manejo nas duas. Opa, peraí. Se você faz o mesmo manejo e se elas estão respondendo de formas distintas, a gente tem que estudar o porquê que a segunda não está respondendo da mesma forma que a primeira. Então, é necessário realizar uma investigação e tratar as áreas de forma individual. É o mesmo caso lá do vizinho, né? Eu não posso fazer na minha área o mesmo manejo que o vizinho faz na dele. São áreas distintas. Então, as respostas vão ser distintas também. Então, nós temos que ter essa consciência na hora de aplicar e traçar as nossas metas. E o dicionário traz um conceito muito interessante de produtividade. Deixa eu ler para vocês aqui. Diz assim: produtividade é a procura incessante por melhores métodos de trabalho e processos de produção, com o objetivo de obter melhorias com o menor custo possível e, é claro, sem deixar de lado a qualidade. Olha que bacana esse conceito. Engloba tudo que nós falamos até aqui. Significa que, se nós estivermos trabalhando com qualidade, a produtividade ela virá como reflexo desse nosso trabalho, desses nossos processos. Então, é interessante a gente traçar essas metas pensando no framework da produtividade. Ô Thaís, o que é isso? Que palavra feia que é essa daí? O framework nada mais é do que a gente trabalhar com alguns conceitos. Tempo, energia, concentração e conhecimento. São os pilares para a gente traçar as nossas metas buscando produtividade. Ah, como assim? O tempo diz respeito ao momento correto de se realizar os nossos tratos culturais, o nosso manejo. Como eu já falei para vocês ali atrás, se eu não faço o meu manejo de forma correta, no momento correto, não vou controlar a minha praga que está ali. Eu não vou ser efetivo no que eu me propus a fazer. A forma como eu realizo as minhas operações vão refletir diretamente no meu sucesso na operação. Por isso que é importante o operador saber como que é feita a operação e o porquê de estar se fazendo aquela operação. Quando ele entende o porquê que está se fazendo aquilo ali, aquela operação, aquela determinada operação, ele vai fazer de uma forma mais efetiva, com a consciência do resultado que ele precisa. Por isso que é tão importante a gente treinar os nossos operadores para que eles tenham a consciência do que estão executando. Eu não posso ter somente executores ali na minha fazenda. Eles precisam entender o porquê de cada operação. Isso vai refletir diretamente no sucesso das operações. E ao final da nossa safra, com certeza vai refletir na produtividade. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a busca pela produtividade, ela te leva ao 3 em 1.
Uma vez que você planeja suas operações, traça suas metas, treina seus operadores, eles vão realizar a atividade de uma forma mais constante, concreta, consciente. Vai fazer com que tudo o que nós formos realizar durante toda a produção da nossa cultura seja feito com qualidade e buscando os parâmetros de qualidade. Atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários. Se eu tenho um sistema 5S aplicado dentro da minha produção, o operador vai ter consciência de que é necessário limpar as máquinas de um campo de produção para o outro. Senão ele pode estar levando contaminantes para o outro campo. Às vezes tem uma área que está contaminada com mofo branco e uma segunda área minha não tem mofo branco, nunca teve. Se o operador não fizer a limpeza da minha máquina antes de entrar na outra área, ele vai contaminar. Ele vai levar os escleródios ali na roda do trator, da minha máquina, da minha colheitadeira, seja qual for a máquina, vai levar e contaminar a área que não está contaminada. Então eu já vou perder aí. Na próxima safra, vou ter problema com mofo branco. Ah, mas o meu operador, como que eu vou treinar ele? Não tem como. Ô, gente, pera lá. No início da operação, você já deixa o seu operador já montar direto e taca-lhe pau lá na operação? Você não explica para ele o que tem que fazer, não? Se você não explicar para ele o que é necessário ser feito ali na área, você vai estar colocando tudo nas mãos do seu operador. Você não tem controle sobre o seu campo de produção. Quem tem é o operador que está realizando a operação. Vocês já pararam para pensar nisso? Ao invés de você tomar a responsabilidade para você do seu campo de produção, você coloca na mão de um cara que não tá nem aí para os seus custos. Uai, não tá saindo do bolso dele. Não vai doer no bolso dele se precisar repetir a operação. Conseguem entender a importância de se trabalhar com isso? De treinar os seus operadores, torná-los conscientes da operação que vão realizar ali no campo? Já vi muito acontecer, provavelmente vocês também, talvez até já passaram por esse tipo de situação, é do cara, na hora do preparo da calda, por exemplo, deixar por conta do operador, ali da máquina, e o operador fazer as medidas erradas e ao final não ter o controle correto lá na minha lavoura. Então, a partir do momento que nós traçamos metas, adequamos o nosso manejo de acordo com a fase em que se encontra a nossa cultura, com o ciclo que nós estamos trabalhando. Ah, estou trabalhando com uma soja precoce. Então, a gente tem que ajustar o nosso manejo para atender o desenvolvimento dessa soja ali no campo. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com esses parâmetros dentro da nossa produção, isso vai refletir diretamente na produtividade e, ao final, vou ter um rendimento maior, com menor número de erros e, com certeza, vou ter uma lavoura mais lucrativa ao final. Então, só recapitulando, nós precisamos trabalhar com o máximo de eficiência possível dentro do nosso processo produtivo, aplicando o sistema 5S para trazer uma maior qualidade para as nossas operações, trabalhar com a consciência dos nossos operadores que vão realizar as ações necessárias em cada momento do manejo, para que ao final da safra nós tenhamos cumprido a nossa meta, que foi traçada lá no início no planejamento. Qual que será a nossa meta? É uma maior produtividade? É produzir com qualidade?
Porque se nós traçarmos a meta de produção com qualidade, a produtividade vai ser um reflexo. Então, tenham a consciência de que trabalhar com qualidade e buscar os atributos de qualidade dentro dos nossos campos de produção farão com que você alcance a sua principal meta hoje, que é a produtividade. E ao final do ciclo, você vai vender a sua saca de soja a no mínimo R$ 560.